noite, como vocês estão? Mais uma vez aqui com vocês para falar com uma convidada super especial, a Bárbara, que tem cinco filhos no espectro autista. 5 filhos autistas. Como será que é essa dinâmica? Vamos entender como funciona. Muito boa noite, Shelly, Kate, Prizinha, Daya, Pati. Como é que vocês estão? Muito boa noite, Gleiciane. Coisa boa estar aqui com vocês. A Keila tem 2 no espectro. Ai, Marisa, hoje seu aluno avançou. Parabéns, que legal. Você fez as técnicas de aba estratégias naturalistas? Isso dá resultados imediatos. Aba estratégias naturalistas dá resultado. Ai, te avançou. Oh, meu Deus, te avançou. Caramba, e aí o que você fez? Você fez as técnicas? Boa noite, Tati. Boa noite, Raquel. Você fez a contenção? A Letícia, coordenadora aba. Muito boa noite, que bom estar aqui com vocês. Agora nós vamos chamar, tem uma pequena autista, Kelly. Nós vamos chamar uma mãe de 5 filhos autistas, a Bárbara. E a gente vai entender como é que funciona essa dinâmica. Vamos entender? Vamos chamá-la? Bárbara, você está por aí? Muito boa noite, Bárbara. Olá, Oi, Bárbara. tudo Como é que bom? você tá? Tô nervosa. Tá nervosa? Tá tudo bem. A gente tá aqui para bater um papo, para conversar sobre os seus filhotes, para tentar ajudar um pouco todo mundo que tá numa situação parecida com a sua. Na verdade, igual a sua. É difícil, é verdade que você tem Sim, 5 filhos? sim, 5 filhos é bastante filho, né, sim. Bárbara? Como é que é isso? Eu não consigo imaginar. Na 5? verdade, eu sempre quis ser mãe de muitos. Então, assim, o meu marido, ele é filho único. E aí eu não tenho uma família também muito grande. Então, assim, ele não tem primo, não tem... Era basicamente ele, sozinho na família. Então, a gente sempre teve essa vontade de ter muitos filhos. E Nossa. aí, quando os diagnósticos, porque o diagnóstico dos meus filhos, eles foram um diagnóstico tardio. Tá, Quando eu recebi o diagnóstico do Miguel, que é o mais velho, eu tá, já tinha as meninas. Já tá, tinha 3 delas já. tá. Então me explica a ordem, assim. Tem algum que é gemelar ou são todos? Não, não, foi tudo E assim, todos escadinha. escadinha. São todos da sua barriga? Você teve 5 gravidezes. Sim, Meu Deus, 5 puerpérios. sim, sim, foi. Meu Deus. Depois de uns anos, eu entendi o porquê que eu tive 5 filhos, assim. Então me explica. Porque, olha, pra mãe tem que ser forte. Hein? 5, você amamentou? Sim, Meu Deus do sim, céu. passei por todo. Que guerreira, que mãezona. Olha, 5 gravidez é coragem, hein? 5, imagina, 5 primeiros anos, assim, os primeiros, o primeiro um ano, assim, eu achei É, foi de mais não difícil, assim, dormir. quando foram os 3 primeiros, assim, foi muito mais difícil, porque eu tive um atrás do outro. Eu engravidei em 2012, engravidei em 2013 e engravidei em 2014. Uau! Então, assim, eram 3 bebês. E eram 3 meninas, foram 3 meninas Não, primeiro. um Não, menino e 2 meninas. um menino e 2 meninas. Então, o mais velho é menino, depois 2 Isso, meninas e depois isso. E depois vieram as meninas. mais 2 meninas. Isso. Não, Não. foi. Foi um menino, 2 meninas e depois mais 2 meninas. Ah, tá. Então você tem um menino mais velho e depois 4 E meninas. Certo. foi. Me conta um pouco deles. Então, aí eu tive o Miguel, né? Na época que eu tive, foi um atrás do outro. Então, assim, o Miguel, ele teve muitos atrasos. Tá. Só que a gente achou que era devido às irmãs, porque as irmãs tinham chegado, então ele tinha perdido ali o colo. Ah, entendi. A gente não tinha mais aquele bebê assim no colo, assim. Então ele teve bastante atraso, ele teve atraso de fala,
ele teve atrasos motores. Então, assim, a gente achou que era porque, por ciúmes, assim, ele tá querendo ficar mais bebezinho, porque tem as meninas que são mais novinhas. E aí, quando ele foi para a escola, né, a professora vinha relatando umas coisas, né? Mãe, eu percebi que ele não gosta muito que a gente toque nele. Ele não gosta muito que a gente fique por perto. E aí assim, eu não tive entendimento, porque assim, para mim chegou veio o Miguel com o diagnóstico e aí foi quando eu soube o que era o autismo. Isso foi o quê? Eu nem lembro quando foi, mas acho que em 2015, Então ele estava com 2012. 13 aninhos, Isso. mais ou menos. E aí ele foi para a escola quando até que ele começou a ter episódios de agressividade. Ele começou a machucar os colegas. E foi quando me encostaram na parede. A escola me encostou na parede e falou assim: olha, mãe, não tem como o seu filho estudar aqui, porque se ele continuar agredindo os colegas, assim, a gente vai ter que dar a transferência dele para outra escola, porque não vai ter como a gente ficar com ele aqui sem um diagnóstico, sem nada. Então você precisa procurar um médico, algum especialista que te ajude nisso. Eu levei ele no pediatra e ele tinha todo o acompanhamento, aquele acompanhamento mensal. Só que o pediatra sempre falava que estava tudo bem. Entendi. E aí você nem desconfiava, porque em casa a gente se adapta à criança, ainda mais Isso, sendo o primeiro. Você exatamente. não tinha um parâmetro para comparar e você foi se Não. adaptando ao que era possível ali com mais duas meninas recém-nascidas. Você ainda estava Eu se. até fazia algumas comparações, porque eu tinha uma amiga que a gente engravidou junto. Então, o Uhum. filho dela já falava, o meu não falava. O filho dela já fazia muitas coisas que o meu não fazia e eles tinham a mesma idade, eles tinham nascido no mesmo mês. Então, isso já me dava assim, só que eu achei que é porque eu era uma péssima mãe, que eu não estava estimulando ele o suficiente, porque eu estava tão sobrecarregada, tão cansada cuidando de três bebês, de três crianças pequenas, que eu achava que não, eu sou uma péssima mãe, porque eu tô negligenciando isso, então é por isso que ele tá atrasado. E foi Sabe que aí, isso que você está falando é muito importante, porque a mãe tende a se culpar por tudo que acontece com as crianças. E a gente prefere mil vezes, assim, que a culpa seja nossa do que o nosso bem mais precioso, que é o nosso filho, tenha alguma questão do desenvolvimento. E aí você, com outras duas filhas pequenas, já talvez grávida da terceira, falava, pensava que era você que estava sendo negligente, que era você que não estava dando atenção suficiente para estimulá-lo, enquanto na verdade era uma questão do neurodesenvolvimento. foi. Aí foi Entendi. o pediatra me deu um encaminhamento para um neuropediatra, assim, depois de muito custo, porque eu pedi para um psicólogo. Ele assim, não, vou te dar para um neuropediatra, é melhor. Aí ele me levou, eu fui para o neuropediatra e quando eu comecei a falar, né, todas as questões, assim, fui falando e falando, ela falou assim, mãe, pelo que tu tá me relatando, teu filho parece que tem autismo. Aí o que é isso? O que é autismo? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra antes, assim. É Nunca, mesmo? não sabia o que era, assim. E aí mas eu vou passar aqui umas terapias para ele ir para as terapias, para ele. Teve todo um processo, ele não recebeu o laudo assim de cara, foi um ano ele fazendo todas as terapias, indo para as terapias para poder montarem, né, todo o plano terapêutico dele e aí no final ser encaminhado de novo para o neuropediatra com os relatórios falando que ele estava dentro do espectro autista. E aí, quando eu fiquei igual uma louca, né? Quando surgiu a primeira palavra assim, o autismo. E quando eu pesquisei, eu fui logo na época no YouTube, né? A gente pesquisei muito no YouTube e apareceu o teu perfil. E foi, né? E foi assim, eu fiquei super honrada, né, pelo convite, porque eu me lembro que foi o primeiro profissional que eu peguei assim no YouTube para destrinchar tudo que era sobre o autismo, para eu poder entender melhor. E foi só depois de acessar, de ver ali o teu perfil, falando ali, que eu consegui entender, né? Porque até Que então eu bom. não sabia de nada. Que bom que foi útil para você. Que bom. Isso me alegra muito. E aí você. Não, aí
Não, aí ele continuou indo para as terapias, eu comecei a ficar desconfiada das meninas. Só que o meu marido falava assim, mas Bárbara, eu acho que é porque elas imitam muito o que ele faz. Então, eu tinha um grupo de mães e aí eu falava para elas, olha, eu acho que as meninas elas, mas até então as minhas filhas elas tiveram um bom desenvolvimento. Elas falaram, Entendi. elas tiveram um desenvolvimento motor ok. Então foi tudo muito. Então eu achava assim, pelo Miguel, ele ter sinais muito mais clássicos, assim, e ele demandar mais tempo da gente, né? Eu nunca imaginei que as meninas, assim, também fossem autistas, assim, porque elas não me davam tanto trabalho quanto ele me dava. Entendi. E nem tinham tantos atrasos quanto ele Não, tinha. Algum dos seus filhos teve regressão ou sempre foi a- uma evolução dos atrasos, por exemplo, dele? não, a gente teve. Teve Teve, regressão. sim. Porque, porque foi assim, o Miguel Hum, estava sendo tratado, o Miguel estava nas intervenções, as meninas não. Então, entendi. consequentemente, quanto mais elas, meio que assim, elas avançavam, elas ganhavam habilidades, elas tinham que, quanto mais demandas sociais, mais atrasos elas acabavam tendo. Então, elas Entendi. começaram a ficar assim, comparando elas com as meninas da mesma idade, elas não conseguem acompanhar, elas não têm. Entendi. Quando na verdade, assim, primeira vez que eu me deu assim um estalo do autismo não foi nem na minha primeira, não foi nem na segunda, foi na terceira, porque eu vi ela brincando com a rodinha do carrinho e eu achei estranho, só que eu não, mas é só isso e eu comecei a fazer uns testes, comecei a filmar, filmava chamando, filmava tudo que ela fazia, né? E aí eu levei para o médico olhou para mim e falou assim: mãe, para de ficar procurando pelo em ovo. A sua filha, ela é uma criança normal. Ela não tem nenhum sinal, característica de TEA. Você só tá se enchendo de informação e querendo colocar um diagnóstico na sua filha. E aí ele fez um teste lá na hora com ela, né? Ele falou o nome dela, Helena, e ela olhou. Aí ele, sua filha me olha. Então, assim, não tem como ela ser autista. E outra coisa, quando é muito difícil uma criança ser autista, menina, é muito difícil isso acontecer. Quando geralmente é uma menina autista, na época, assim, você usava a palavra severo, né? Então, é um autista severo. Não existe menina com autismo leve, com autismo, é autista severo. Então, pronto, aí tá, então, ela não é autista, então eu desencanei. E aí, quando foi o ano passado, a minha filha, aos 6 anos de idade, ainda usando fralda. Então, assim, ela perdeu a oportunidade de ter feito todas as terapias, de ter feito todas as intervenções, assim. E ela é uma menina muito inteligente, mas ainda usa fralda. Então, assim, foi. Elas têm, né? Elas são autistas nível 1 de suporte, mas têm muitos prejuízos porque elas não tiveram um diagnóstico precoce. Caramba, Bárbara, que história! Sabe que você está falando algumas coisas que são muito importantes. Está falando sobre a dificuldade dos médicos de conhecer todo o espectro autista. Algumas pesquisas, algumas teorias falam que nós temos o mesmo número de meninas autistas do que de meninos autistas, porém, elas são muito menos diagnosticadas, justamente porque elas têm algumas habilidades de mascarar que disfarçam esse autismo e aí precisa ser um especialista para perceber. Só se percebe quando é um caso mais grave. Então, na verdade, faltou um preparo médico melhor para esse diagnóstico. Não faltaram sintomas e faltou muito o ouvir a mãe.
acolher a mãe, porque é impressionante o quanto eu ouço o que as mães são subjugadas, que a fala da mãe é desacreditada. As preocupações da mãe são ridicularizadas, são diminuídas. Isso, infelizmente, é muito comum. Não foi só com você, eu ouço isso todos os dias aqui. Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de mães falando, ó, tem um monte de gente já falando aqui nos comentários que também passou por isso. É muito comum. Foi não sei quantos neuros até ser ouvida. Isso porque ela pôde ir a muitos neuros, mas e quem tem uma chance no SUS? E quem espera meses por uma consulta só tem aquela chance. Eu fico arrepiada de falar, porque eu fico muito nervosa de falar disso, me dá uma angústia, porque a falta de preparo médico, tá? É muito grande. E agora as faculdades tem muitas faculdades de medicina e as pessoas, os médicos se formam e as pessoas têm um respeito muito grande pelos médicos, é claro, mas muitas vezes colocam o médico num lugar de quem mais sabe de tudo, de todas as áreas, de tudo das crianças, das pessoas. E a gente precisa tomar cuidado, porque é impossível alguém ter o treinamento para ser Deus, né? E muitas vezes a última palavra é a do médico, a referência é o médico. O médico tem um poder e um valor muito grande para as famílias, então é muita responsabilidade falar qualquer coisa desse tipo. É muito, muito grave desmerecer a informação que a mãe está trazendo. Você mostrou vídeos, você explicou coisas. E ali na hora ele ainda fez um teste que ela olhou e que te desdenhou completamente, te ridicularizou ali. Isso é muito grave. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu sinto muito por todas as mães que passam por isso, porque isso é muito grave. A gente tem que tomar cuidado com esse endeusamento, sabe? De qualquer profissional, de qualquer ser, de qualquer um. A gente precisa ouvir e a gente precisa tomar muito cuidado. Essa história de, de fazer testes rápidos com crianças e dar ou não dar diagnóstico de autismo é muito complicado, porque os autistas, eles não são incapazes de olhar, eles não são incapazes de dar afeto e de receber afeto, eles não são incapazes de imitar, não são incapazes. Eles só fazem tudo isso um pouco menos do que deveriam para a idade. Eu acho Então, a que foi gente não. o também, é que as meninas, elas conseguem, principalmente as meninas nível de suporte, elas conseguem mascarar, elas conseguem imitar as outras meninas. Então, Isso. sinais passam por despercebidos, acabam sendo sinais muito sutis. E aí você fica. Eu, depois de eu ter sido desacreditada, eu comecei a me questionar se elas realmente eram autistas, assim, sabe? Depois eu Uhum. não, será que é mesmo? Quando eu recebi o diagnóstico delas, eu fiquei assim, mas será que é mesmo? Será que não tá errado? Eu entrei num processo assim de negação. De confusão mesmo, né? Porque, veja, você ouviu tanta coisa, você foi. Te fizeram acreditar que você estava colocando coisas a mais onde não existiam. Te fizeram acreditar que a tua percepção das tuas próprias filhas era menos valiosa do que a deles, médicos. Te fizeram acreditar que você não era capaz de perceber o que suas filhas estavam mascarando. Então é normal que você tenha esses questionamentos depois, até por uma questão de autoestima, né? Porque te detonaram. Então, quer dizer, será que eu tô
Quer dizer, você tem já um monte de filho para cuidar, você tem um monte de coisa para fazer, você está vendo ali tuas crianças e ainda, será que eu estou vendo certo? Será que não é uma impressão minha? E a gente continua buscando um sim ou não. E não existe sim ou não no diagnóstico do autismo, é se faz menos do que deveria, não é se não faz. Se ficar procurando o que não faz, não olha, não imita, não segue comandos, não tem comunicação, a gente não vai encontrar nenhum autista. Porque todos eles fazem um pouco de tudo isso, mas a Eu gente tem que costumo ver. dizer que, mesmo eu tendo 5 filhos, eles sendo irmãos, ainda assim são completamente diferentes um do outro. Isso é muito importante, porque são tipos de autismo diferentes, porque são combinações de genes diferentes, eles não são idênticos, não são gêmeos idênticos, não têm os mesmos genes. Até os gêmeos idênticos têm questões diferentes, né? Mas a gente tem uma combinação em cada um. Então, a gente tem vários tipos de autismo diferentes. E dentro de cada tipo, a gente tem um espectro, que varia muito de nível de suporte. Então, a gente tem tipos diferentes e dentro de cada tipo, suportes diferentes, muito diferentes. E nós também não temos o mesmo ambiente para todos, por mais que eles tenham os mesmos pais, a mesma mãe, mesmo pai, por mais que eles tenham o mesmo ambiente, a mesma família, o mesmo lugar que vivem, você é uma mãe completamente diferente para a segunda do que você era para a primeira. Você aprende um monte de coisa, você muda, né? Então, o que que vocês estão confusos? Não entendi. Sobre autismo regressivo, é isso? É assim, ó. Existe um tipo de autismo que é o autismo regressivo, que as crianças começam a desenvolver algumas habilidades, começam a ter algumas comunicações, começam a ter um desenvolvimento muito próximo e parecido ao desenvolvimento do típico padrão, e depois, por volta entre 1 e 2 anos de idade, perdem as habilidades, tem uma regressão desses comportamentos que a criança já fazia. Porque a minha caçula, Passa. Sua caçula teve autismo regressivo, perde habilidades. E é muito comum os pais se culparem. E é porque nasceu outro irmão, é porque eu dei vacina, é porque eu naquele dia esqueci de buscar na escola, é porque ele ficou traumatizado porque viu uma briga, nossa, é porque a avó morreu. A gente fazer associações a eventos ambientais, é bem comum isso. eles Mas conseguem perder habilidades, assim. Porque a minha, o que eu percebo, ela tem 2 anos e 4 meses. Com 1 aninho, ela falava mamãe, papai, água. Mas com 2 anos, ela não fala mais nada. E o que eu percebo é que às vezes a gente ensina alguma coisa pra ela, por exemplo, ela aprende uma musiquinha. Ela não fala, mas ela consegue fazer a melodia, ela consegue só ficar. E aí Sim. eu percebo que quando a gente ensina alguma coisa pra ela e ela consegue com muito custo fazer, algumas semanas depois, meio que Já não faz mais. não faz. Aham, entendi. Isso é uma pergunta que estão fazendo aí. É possível regredir com 7 anos? Quantos anos ela tem? 2 anos e 4 meses. A sua mais novinha? Tá. Pode ser que ela ainda esteja no período de poda. Mas o que acontece é que a gente tem no cérebro conexões entre os neurônios. E existem alguns períodos do desenvolvimento que tem uma faxina, o que a gente chama de poda neural. Tem algumas conexões que o cérebro entende que não vai mais ser usadas, são eliminadas. Mas algumas crianças têm uma poda irregular e são podados circuitos e redes que não deveriam ser podados. São eliminados e não deveriam ser eliminados. Isso acontece em algumas fases do desenvolvimento. Então, por volta de 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade, acontece essa poda que vai caracterizar um perfil de comportamentos que a gente chama de transtorno do espectro autista. Depois, na adolescência,
pode acontecer uma outra poda, todo mundo teve poda, né? Tá acontecendo também aqui. Com E às vezes essa chegou na poda. e eu percebi que teve uma regressão. Aham, precisa investigar, porque pode ser ligado, geralmente na adolescência, ligado a outros transtornos, como a esquizofrenia, por exemplo. Então tem que sempre que ficar de olho em todas as crianças, em todos os adolescentes. Autistas, como qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, tem mais chances de desenvolver outros transtornos do que quem não tem nenhum transtorno. Mas se pode regredir, por exemplo, com 7 anos de idade, pode regredir, não igual no período de poda, porque no período de poda é muito radical, é muito forte essa poda, é muito rápida, é de uma semana para outra que a criança regride e perde essas habilidades. Mas todos os dias o nosso cérebro faz limpezas do que vai ser armazenado e do que não vai ser armazenado, do que vai ser eliminado. Porque se todas as redes e conexões que a gente fizesse ficasse dentro da nossa cabeça, a gente precisaria ter uma cabeça muito gigante. Então, há uma seleção do que vai ficar armazenado na memória de longo prazo e o que vai ser eliminado. Isso é feito todos os dias. E todo mundo passa por isso todos os dias. O que está na memória recente, o que está na memória de curto prazo, às vezes é eliminado. Como que a gente faz para tentar que isso não seja eliminado? A gente precisa de repetição. Quando a gente repete, usa funcionalmente no dia a dia, quando faz sentido para a criança e ela precisa daquilo para usar no repertório dela, há mais repetição. Quando há mais repetição, é passada a informação para o cérebro de que, opa, essa informação aqui, ela é relevante, ela é importante para este organismo, então vamos levar para a memória de longo prazo, não vamos eliminar. Então, uma dica do que a gente não quer que as crianças esqueçam é repetir mais do que uma, 2 vezes no mesmo dia antes dela dormir. E inserir coisas que sejam do contexto do uso funcional do dia a dia dela. Tá? E no caso, a musiquinha para sua filha. Não, a gente faz muito musiquinha com ela, assim. E para o seu adolescente também, porque às vezes ele está perdendo habilidades porque ele não está usando. Não, o Tá? que eu percebo, assim, eu não sei se é por conta, né, tem todos os hormônios da adolescência e tudo isso, mas, por exemplo, a minha filha, ela era uma menina extremamente calma, Tá, muito, tá. e ela começou a ficar mais irritada. Chegou, assim, nessa fase aqui da adolescência, ela tá mais irritada. E ela É, não é, ela nunca foi uma criança assim. a gente precisa olhar ela. Ela tem um psiquiatra da adolescência, um Ela tá com um neuropediatra. neuropediatra. Tá, é bem importante a gente conversar com a neuro para fazer uma avaliação, para entender essa irritabilidade, eventualmente se precisar tomar algum remedinho, tá? É bem importante. Eu, gente, também, essas coisas, assim, também, a gente vê muito também por conta da escola, né? Porque tem, chega nessa fase, eu falo assim pras pessoas, que todo mundo fala que, não existe o bullying, não existe nada disso, porque se Ou você, se existe, se você não mexer, se você não mexer, ninguém mexe com você. Só mexe ou se mexe. quando uma criança detecta que a outra criança ela é diferente dela, e principalmente isso na adolescência, é o que eu sofro muito com os meus filhos, é isso. É na questão do pertencimento, assim. Como eles não conseguem se sentir pertencentes a nada, eles ficam mais deslocados na escola. Então, assim, eu acho que os fatores ambientais faz com que eles fiquem mais irritados. Eu não sei se é chegado até um ponto de, sei lá, desenvolver um outro transtorno por conta
desses fatores, assim, né? A ansiedade, depressão e essas coisas, né? Sim, e como já tem um transtorno, tem uma predisposição e uma facilidade de desenvolver outros, então a gente tem que dar uma olhada mesmo, tá? E essa pequenininha, então você tem o mais velho tem quanto? Tem 12, vai fazer Tem 3. 12. E a pequenininha, 2,5. Ai, que delícia ter uma bebê de novo. Que É delícia ter um. Eu sou suspeita, eu acho uma delícia ter filho. diferente. Tudo diferente. Com as meninas, com as irmãs dela, que já tiveram um desenvolvimento ok. A gente teve um diagnóstico tardio. Ela não. Ela, desde os 8 meses, ela estava sendo acompanhada com a neuropediatra. E aí, com Ah, tá. meses, ela fechou o diagnóstico. Então, a Madalena, ela tem sinais muito mais clássicos. Ela anda na ponta dos pés, ela ainda não aponta, ela não fala. Uhum, Muito a gente, assim, para pegar, né, alguma coisa. E então, assim, os sinais são muito mais evidentes da Madalena. Agora, entendi. eu não sei se. Porque também ela teve umas séries de coisas que aconteceram com ela nasceu prematura. Não foi uma prematura extrema, ela nasceu ali numa prematura de 35 semanas. Mas eu já ouvi falar também que é, é um fator, né, assim, para que ela tenha um desenvolvimento mais lento do que as irmãs, em tudo isso. Essa história da prematuridade também é bastante importante, porque por ser prematuro, a gente precisa fazer o que é chamado de idade corrigida para ver as etapas do desenvolvimento. Mas a idade corrigida é de algumas semanas, não de meses, não de um atraso importante. Então, muitas vezes, a prematuridade também é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, por exemplo, porque tem uma formação ainda que não foi concluída de uma série de coisas, tem um sofrimento fetal por ter sido prematuro, e isso tudo é fator ambiental para desenvolvimento de autismo. Então, muitas vezes, as famílias demoram a procurar ajuda, justificando tudo por idade corrigida da prematuridade. E isso é bem perigoso, porque acaba também tirando a oportunidade de se receber uma estimulação o mais precoce possível. E elas, todas, as meninas também já estão em terapias? Sim. A A nossa pequenininha. sorte é que a gente achou uma neuropediatra maravilhosa. Ai, amém, Senhor. Que sorte mesmo. A nossa sorte foi essa. E eu andei em muitos neuropediatras, assim, foram muitos de plano de saúde, gastei dinheiro para psicólogo, para neuropsicólogo, para avaliar isso, para avaliar aquilo. Então, assim, não. As pessoas que falam, né? Porque geralmente eu tenho 5 filhos, então que o maior julgamento que eu escuto é: você teve 5 filhos autistas para ganhar benefício. Hum, E aí eu fico me perguntando, né, quais são os benefícios assim que eu tive pós-diagnóstico dos meus filhos, porque até então eu só tive muito gasto financeiro com medicação, com neuropediatra, com psicólogo, com terapia, com plano de saúde, com isso. E quando o plano de saúde é muito difícil, é muito complicado no plano de saúde assim, ofertar as terapias assim necessárias para a criança, e é porque muito. a neuropediatra dos meus filhos, ela é incrível. Então, assim, ela detalha, ela faz o laudo, assim, fez o laudo deles, assim, com uma riqueza de detalhes para a gente poder, né, iniciar os tratamentos. Mas não adianta. Não adianta, sim, porque o plano de saúde não colabora, não ajuda. Então, é muito difícil para a gente, assim, como mãe atípica, toda essa questão, assim, que não depende só da gente. Depende do sistema. Do sistema. Exatamente. Algumas coisas dependem da gente. Por exemplo, você já conseguiu fazer o meu curso de aba Estratégias Naturalistas? Não, ainda não. Tá, Mas eu vou te mandar. pois é, eu já tava paquerando, já tava de olho.
Tá, Não, então eu vou te mandar eu vou de fazendo. presente. Eu vou fazendo uma coisa e outra. Tá, eu vou te mandar dois cursos que eu acho importantes para você, principalmente começar a usar com a sua pequenininha. O ABA Estratégias Naturalistas você vai usar com todos de todas as idades, tá? E eu vou, na verdade, vou te mandar três cursos de presente. Coisa boa. Eu vou, eu vou te mandar o ABA Estratégias Naturalistas, que é a base de tudo. Você precisa entender de ABA para lidar com os comportamentos dos seus filhos, para conseguir se conectar, acessá-los, para conseguir estimular brincadeira, interação, comunicação, para tudo isso. O curso é online, tá? Se faz no seu tempo. Coloca todo mundo para dormir, coloco os seis para dormir. Eu costumo falar que aqui em casa eu coloco os três para dormir e vou estudar, que são meus dois filhos e um marido. Você tem seis para colocar para dormir. Meninas, eu falo isso para as meninas no Instagram, eu falo para elas, gente, é, a gente precisa se especializar. A gente tem um filho. E precisa. Se você estuda para uma faculdade para entender, para se especializar num curso, você também precisa entender de filho. Você precisa também se especializar, porque não é, é muito complicado depender do outro. E A minha filho, chora, exatamente, não adianta. a minha filha, ela chora, a pequenininha, de dar dó, assim. Ela chora porque ela não quer ficar de porta fechada. Ela não aceita ficar dentro da sala com Da terapeuta. sala. Então é É, muito. Tem terapeuta que consegue manusear, mas tem outros que já não conseguem. Então ela é praticamente assim uma terapia que não rende, porque ela só grita, 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 grita. e isso também não é indicado, tá? Pede para as terapeutas fazerem a capacitação em AB Estratégias Naturalistas. O André está perguntando se tem pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação, mas as vagas estão esgotadas. Tem duas vagas de pessoas que não entregaram a documentação completa, que nós estamos avaliando, porque tem algumas pessoas na lista de espera. Então, quem quiser fazer essa pós, fala comigo aqui nas mensagens. Mas AB Estratégias Naturalistas, todo mundo precisa fazer. E não adianta, exatamente como você falou, ficar criticando o governo que não faz, os planos de saúde que colocam em tratamentos que nem sempre são os ideais e os indicados, porque não adianta fazer um tratamento com uma criança chorando e gritando, ela não vai aprender. Tem que seguir a liderança, tem que considerar a motivação, tem que ser feliz. A criança precisa se sentir segura. Se a criança se sente segura, ela consegue aprender. Se ela não se sente segura, esquece. E quando ela está desesperada dentro da sala, a gente não está conseguindo ensinar coisas para ela. Então, eu vou te mandar o curso de AB Estratégias Naturalistas. Eu vou te mandar um outro curso para você fazer e começar a estimular ela para ontem, que é o curso de comportamento verbal, para ajudar ela a falar, a se comunicar contigo. E vou mandar o curso de adolescentes, porque você tem um filho nessa faixa etária. Então, adolescentes autistas têm algumas especificidades, tá? Então, eu vou te mandar esses três. Eu sei que você tem um monte de trabalho, de coisa para fazer, mas pede pro teu marido assistir um pouco, você assiste um pouco, vocês dividem ali, Não, porque eu né? sou Porque metódica. Aqui não, aqui eu sou. Os meninos, assim, tem uma rotina. Que eu digo, meu marido fala assim, aqui a casa, aqui aparece uma casa de militar. Porque eles têm hora pra dormir, pra eu poder pegar o meu celular, pra eu poder estudar, pra poder fazer alguma coisa. Porque senão exato. são cinco crianças, então assim, Meu Deus. cada um tem as suas demandas. São cinco crianças que não são cinco crianças típicas, são cinco crianças atípicas. Então, cada um tem a sua demanda. Exatamente, Eu, exatamente. E a melhor coisa é fazer isso que você está fazendo, é você se capacitar, porque o conhecimento empodera. Se você sabe o que fazer com eles, você já tem pouco tempo, porque tem muita criança para dividir a atenção. Se você já age da forma certa, todo mundo vai se beneficiar, né? Você não fica perdendo tempo com coisas que não vão funcionar. Até o empoderamento dos pais é muito importante, porque nivela as terapias por cima. Você vai conseguir discutir com os profissionais, conversar, perguntar coisas, cobrar programas, metas, objetivos, e entender de uma outra forma
como eles podem ser ainda melhores com os seus filhos, né? E as mães muitas vezes estudam até mais do que os profissionais, porque leem todos os meus livros, fazem todos os meus cursos, veem todos os meus vídeos. Então, é muito importante que as mães façam isso. Eu sei que é difícil, mas no curso online você consegue fazer no teu tempo, que você Uhum. faça um pouquinho por dia, mas você sabe que é o caminho certo, que existe um caminho e que esse é o caminho ideal, porque também tem muita informação na internet hoje em dia e tem muita coisa que deixa a gente mais confusa e que faz a gente ficar perdendo tempo. Então, saber que você tem um rumo, que existe um caminho, que é a aba Estratégias Naturalistas, que é mais do que comprovado, e eu garanto para você que vai ajudar muito os seus filhos. Eu tenho feito live todos os dias e tem algumas mães que eu dei o curso e que me falam: Meu Deus, é uma diferença absurda em 2 semanas, assim, realmente, tá? E aí eu vou querer, inclusive, que você me conte daqui a algumas semanas como que eles estão. Eu falo que assim, Deus foi muito bom. Deus foi muito bom, porque não romantizando, né? Porque as pessoas assim não gostam quando eu vou e falo assim, gente, eu tenho 5 filhos autistas, mas eu tento levar a maternidade atípica com mais leveza. E aí falo assim, você tá romantizando o autismo. Eu não estou romantizando o autismo, mas eu não romantizo essa ideia de que os meus filhos são incapazes. Eu saí de uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes para morar numa cidade com um pouco menos de 100 mil habitantes por conta dos meus filhos. Para dar para eles qualidade de vida, para eu poder me especializar. Eu larguei trabalho, eu larguei empresa, eu larguei qualquer coisa. Eu abri mão de muita coisa. Então, assim, muitas mães atípicas fazem isso. Então, esse curso, né, que você está falando para mim aí, que vai me proporcionar essa oportunidade de poder desenvolver melhor, porque assim, eu olho para minha pequenininha e eu falo assim, cara, eu não vejo a hora dela começar a falar, dela avançar, dela, porque os mais velhos, assim, com muito custo, eu consegui fazer com que eles tivessem um bom desenvolvimento. E aí a pequenininha eu fico me vejo um pouco mais perdida, porque Porque tudo ela tem alguns sintomas um pouco mais isso. severos, né? Segura 1 minuto que eu vou pegar o carregador. Só 1 minuto, eu já volto. Tá bem aqui pertinho. Gente, enquanto a Maíra não volta, deixa eu falar sobre a, Fala, vai falando, vai a, falando. uma pessoa falou, né, que tem gente que fala que tudo é romantizar, mas é justamente isso, gente. Eu acho que existe sim o sofrimento do autismo, existe sim o sofrimento da mãe atípica, porque não é fácil. Porque o pai, por mais um marido ali do seu lado, o pai ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer a função de ficar o dia inteiro fora, enquanto quem fica em casa com os filhos é ali a mãe, né? Então, muitas mães, assim, que mesmo casada, que o pai tá fora, a mãe tem que ficar ali cuidando do filho. Eu falo assim, gente, eu mal consigo ter tempo, assim, pra chorar lamúrias, assim. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que ter um plano de ação. Eu preciso agir. Agir. E eu falo muito sobre, sabe o que mais me pega no autismo? É a Hum. rigidez cognitiva. É a rigidez. É o que mais me pega. Então, assim, eu tenho que lidar com várias coisinhas, assim, sabe? Porque não é só um, são com 5. A rigidez cognitiva, de fato, é o mais difícil de lidar do autista e é o que mais cria barreiras para aprender coisas novas. Porque quando a gente aprende coisas novas, a gente precisa se abrir para o diferente, para uma coisa que sai fora do script mental. E aí, se sai fora do script mental, isso pode ser muito ansiógeno para as crianças autistas, porque elas costumam precisar de previsibilidade e de repetição. Então, a rigidez cognitiva faz com que eles fujam, com que eles criem o que a gente chama de barreiras de aprendizagem e acumulem atrasos. Você
Faz o curso de AB Estratégias Naturalistas primeiro de tudo e depois você Que me ajuda conta. muito também, né? Na questão da Porque rigidez. justamente esse curso eu fiz, que são as estratégias naturalistas, porque eu fui buscar no mundo todo, e essa pós eu fiz lá na Califórnia, que é das intervenções naturalistas, que é exatamente para quebrar a rigidez cognitiva. E funciona muito. Maravilhoso, então. É exatamente para isso. Eu falo disso no curso diversas vezes. Isso aqui é o que vai quebrar a rigidez cognitiva. Tem um passo a passo para chegar ali, mas tem um caminho, Então, tá? vendo, as meninas estavam conversando comigo justamente isso. Bárbara, fala sobre a rigidez. Fala sobre a rigidez, porque eu acho que é uma das maiores sofrimentos da mãe e da criança. É a E rigidez. dos terapeutas também, porque os terapeutas estudam um monte, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, o profissional de educação física, a equipe multidisciplinar, TO, estuda um monte para colocar as técnicas deles em ação com as crianças. E a gente consegue fazer isso com todas, menos com os autistas. Porque os autistas blindam. Os autistas têm barreiras e aí a gente não consegue aplicar as técnicas. E aí você fica lá na sessão fazendo só um entretenimento. E a hora que a gente vê, a gente está refém ali daqueles comportamentos. Por isso que todo mundo precisa entender de estratégia naturalista. Gente, isso é básico, assim, ó. Isso é muito básico. Mamãe aqui perguntou se servia também para criança que tá com vício em tela. Olha, todos esses cursos têm um custo alto para a gente, porque a gente tem que pagar a equipe, pagar plataforma, pagar imposto. Dararara. Então, esses que eu tô te dando do meu presente meu pessoal para você mesmo. Eu tenho que arcar no final do mês com esse custo na empresa, tá? Então, eu tô te dando com muito amor. E Gratidão. tem outros dois cursos que são totalmente gratuitos na nossa plataforma, que eu e o meu marido pagamos a parte do custo deles. Um deles é o cultivo do equilíbrio emocional, que é feito para tentar ajudar a parte emocional dos cuidadores, dos pais. E o outro curso é para tirar as crianças das telas. Porque esse é um problema de saúde pública. Esse é muito, muito grave. Então, entrem no meu site, que é institutosingular.org, que estes dois cursos são totalmente, não tem pegadinha, não é um pedaço gratuito e depois para no meio e fala, você quer ver mais? Então compre, não tem pegadinha. Todo curso é gratuito. Não, Eu e gente, meu gente, marido, eu me especializei em Maíra Gaiato lá em 2014. que Primeiro legal, meu filho. que legal. Peguei do vídeo, do primeiro vídeo ao último vídeo. Assim, Nossa Senhora. tudo que eu hoje sei em relação ao autismo e que, pra mim, assim, não foi, foi uma bomba que soltaram aqui no meu colo, foi porque eu busquei, eu fui lá. Tem conteúdo gratuito, muito conteúdo da Maíra Gaiato, de outros profissionais, assim, no YouTube, maravilhosos, assim, que você pode ir lá dar uma luz, né? Dar uma luz. E é muito bacana você se especializar realmente em outros cursos mais específicos para ajudar o seu filho. Porque, venhamos e convenhamos, eu acho que sai muito mais em conta do que você pagar, por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Porque muitos, assim, a gente que depende, né? Eu pelo menos, assim, eu já cotei, assim, em equipes de multidisciplinares, sai muito caro, muito É, caro. É 10 mil para lá de um é, único profissional. Então, é, assim, você pegar o plano de saúde e você investir em um curso que vai ajudar o seu filho a se desenvolver, é. é a porta. Esse diabo estratégias naturalistas custa, sei lá, 30 e pouco por mês, assim, é uma coisa que é possível para todo mundo, porque a gente coloca o preço de custo deles, sabe? Não, não é isso que eu me sustento por outras coisas, graças a Deus eu já nem preciso mais, sabe, disso, assim, mas enfim. Esse de telas é totalmente gratuito lá no meu site, institutosingular.org. E os outros têm um valor que é possível
de se acessar para todo mundo, porque assim, ontem mesmo eu fiz um vídeo sobre isso que você está falando. Eu falei assim, você quer economizar 8.000 reais por mês? Faz as contas comigo, olha só. Se a mãe, o pai, tá? Mãe e pai, tá? Se capacitam em aba e conseguem fazer 30 minutos por dia de brincadeira e estimulação com o filho de manhã, 30 minutos à noite, já é 1 hora por dia. 1 hora custa R$ 300 de terapia. Se você fizer todos os dias da semana, são 7 horas a mais que essa criança recebeu de estímulo correto no final da semana. Isso já é R$ 2.100. No final do mês, dá 8.000 e tantos. Se os pais se capacitam para ajudar os profissionais, aí a criança fica com as horas dos profissionais e mais as horas desses pais, que são horas desde que seja a estimulação correta. Não adianta fazer qualquer entretenimento. Tem que ser a estimulação certa, né? E existe um passo a passo. Não adianta ficar perdendo tempo na internet vendo um monte de groselha. E Existe um passo a antigamente, passo. antigamente, Existe um caminho, né? hoje eu digo sim, hoje que é, tá muito mais fácil, assim, quando eu falo assim, uma facilidade maior, assim, pra gente se preparar, pra gente se capacitar e pra gente ajudar os nossos filhos do que há 10 anos atrás, há 5 anos, 5, 6 anos atrás. Hoje eu tô lutando com o desfraude da minha filha de 6 anos de idade. Então, se eu tivesse tido, né, essa oportunidade, assim, de ter me especializado em aba lá atrás, sem dúvidas, a minha filha já teria passado por esse processo de desfraude, que agora é muito mais difícil desfraudar uma criança de 6 anos. Mas tem um módulo só de desfraude ali no curso de aba. Então, você vai. Eu Tá vou demais. até checar isso com a equipe. Muito. Preciso até checar isso, mas no antigo tinha. Preciso ver se tem no novo. Se não tiver no novo, eu vou pedir para colocar a aula de desfraude. Tem no curso de aba, tá? E ela vai conseguir, sabe por quê? Porque a gente não tem limites para o cérebro. E a gente é capaz de aprender em todas as idades. Então ainda dá muito tempo, sabe? Tem muito tempo para você ainda trabalhar e estimular ela. 6 aninhos. Ela ainda tem o cérebro molinho, super plástico. Ela vai conseguir tirar a fralda, tá? Fica tranquila que vai conseguir, tá? Eu espero. Então faz com ela as estratégias e me Vou, conta daqui um mês. vou sim. Ah, a Isa tá me lembrando que nós temos um mini curso de aba gratuito. Então vem falar com a gente. Oi, eu até puxei o fio aqui. Vamos conversar lá no direct, quem tá interessado nos cursos, pra gente não ficar usando o tempo da nossa live aqui para isso. A gente conversa lá nas mensagens, né? Então, nós temos 2 objetivos. Primeiro é desfraudar tua filha. O segundo é estimular comportamento verbal da tua pequena. Tá? São nossos 2. Olha, o Instagram até soltou alôzinhas para nós. Vamos focar e vamos buscar isso, Bárbara. Vamos buscar isso, tá? Você confia na tua equipe de terapeutas? É, Tá. Confia, mas talvez você precisasse de um pouco de suporte, né? umas divergências, sabe? Porque Sei muito bem. quando do desfraude, por exemplo, a TO joga para a psicóloga joga para TO. E aí eu fala que não, isso é comportamental, isso é rigidez, não, isso é sensorial. E aí eu fico entre as duas. Isso é tudo, isso é tudo. É um conjunto de fatores que culminam num comportamento. Por isso que a TO tem que entender de aba. Por isso que a psico precisa entender de aba, precisa entender de questões sensoriais também, não adianta. Todo mundo precisa se unir para trabalhar. Não é ficar jogando. Mas enfim, para quem estiver nessa situação também de ter essa equipe que muitas vezes
o convênio manda a gente para uma equipe que a gente sabe assim que estagnou o desenvolvimento, não tá aquela Fora a maravilha toda. qualidade também, né? Porque aí acaba mudando, um terapeuta sai, aí você tem que fazer todo o processo avaliativo de uma criança por conta da rotatividade dos profissionais. Então, assim, É. é muita coisa que você que em casa, as terapias elas auxiliam em muito, mas eu acho que se não tiver o suporte em casa, assim, não adianta. Não tem. É, com certeza, com certeza. E a gente tem também a clínica de atendimento online, que daí a Ah, gente coloca metas, lá, eu objetivos. vi falando na última outra live sobre essa clínica, fiquei muito interessada. Eu É, achei. porque muitas vezes a família vem, faz uma vez por semana, só que é com os maiores especialistas do Brasil, né? Com um padrão ouro. Aí a gente monta programa comportamental para as crianças, a gente treina os pais. É igualzinho o tratamento na clínica presencial. Mas é melhor ainda porque a gente trata a criança no ambiente que ela vive. No ambiente dela. E treina os pais, tem metas, objetivos, programa comportamental bem certinho. Então, se você precisar de ajuda também, estamos aqui, tá? Você e Que todo legal. mundo que tem. Eu tô morando agora, a gente mudou de estado. Eu tô morando agora Uhum. no sul. E aí aqui eles estão na escola e nessa escola tem a sala de recursos. E na sala de recursos, a terapeuta de lá, né, que ela falou que não, a gente vai fazer uma visita na casa e a gente vai conseguir trabalhar a questão do desfraude aqui na escola e com a casa para saber para ver como é que tá sendo isso, se ela tá com uma questão sensorial, se ela tá com uma questão. Eu achei muito legal, sabe? Porque eu nunca. Claro, porque porque é tudo junto. Não existe isso, ah, não, é daquela área, dessa área, é tudo junto, óbvio, né? É o É que deve isso. da disposição do profissional também. É muito da disposição. É, eu estava conversando justamente isso hoje com a mãe de uma menininha muito querida aqui da minha cidade, que, cara, tem que ter essa gana, né? Tem que ter essa gana de querer pegar uma criança e ir até o fim, assim, para trabalhar com ela, para cuidar dela em todas as esferas da necessidade, que seja conversando com o outro profissional e pensando o que que nós podemos fazer juntos, né? Eu deixei fixado aqui o telefone das clínicas, que tem um monte de gente perguntando. Perguntaram também se tem treinamento de pais. Tem um pacote bem especial que são 8 sessões, 4 de avaliação e 4 de treinamento de pais. Meu, isso muda a história das crianças. Essas 8 sessões já mudam toda a história da criança. E a gente tem presencial nas clínicas de São Paulo, São Caetano e Osasco, e a gente tem na clínica de atendimento online também, igualzinho. A gente vai e avalia quais são os atrasos que a criança tem, os buracos na aprendizagem de idades anteriores, e ensina os pais, faz o treinamento dos pais para eles irem buscar. Enfim, tem muita coisa para quem precisa de suporte. Eu vou dar uma aula também de treinamento de pais no dia 19 de maio. Enfim, temos quem precisar de ajuda, pode chamar aqui nesse WhatsApp, que é 999442309. Marca essa avaliação. Ele eu acho que é em todo o Brasil, perguntando se tem em Fortaleza. Acho que atende em todo o Brasil, né? Não Em há. todo o Brasil. Em Fortaleza, eu tenho uma clínica no Shopping Salinas, uma clínica presencial, mas a gente pode fazer online também no ambiente da criança. Funciona um montão, tá? Eu falar Bárbara, sobre o meu diagnóstico. ah, você também recebeu o diagnóstico? Foi, É mesmo? De autismo? sim, Olha só, foi. Justamente. Foi aí onde eu te pergunto, eu te falei, aí eu vou entrar na questão do porquê que eu tive do ciclo. MESC. Eu tive muita rigidez em relação à religiosidade. E aí eu acabei tendo os 5 filhos porque eu acreditava que assim, eu não podia quebrar uma regra da igreja que era tomar métodos contraceptivos. Entendi. Essa rigidez eu acabei engravidando 5 vezes.
E aí, Entendi. depois de passar por uma depressão, uma ansiedade, eu resolvi buscar ajuda pra mim, porque se a mãe não tá bem, como que ela vai cuidar do filho? Claro. Então eu precisei assim me cuidar. Eu fui atrás, né, na verdade, eu nem fui atrás de diagnóstico. Eu queria mesmo era tratar a depressão, que estava muito forte, sabe? E aí eu precisava, não, os meus filhos só têm a mim. Então, eu fui tratar uma depressão e saí de lá com um diagnóstico de TEA. Ah, entendi. Isso é muito comum, sabia? Os adolescentes e os jovens e os adultos irem atrás de consulta para ansiedade e depressão e descobrirem que, na verdade, tem uma causa anterior que é um sofrimento muito importante devido ao autismo. Eu, no meu Instagram, eu falo muito sobre o diagnóstico em meninas, sobre o quanto Que isso é bom! elevado, assim, sabe? As meninas, elas são sempre deixadas mais de lado, porque elas não têm todo o apoio e suporte necessário lá na infância, É lá isso aí. na adolescência. E aí chega na vida adulta, né, com muitos, inúmeros prejuízos. Então, É assim, isso mesmo. eu digo que eu sou uma Que, que legal! Então, todo mundo seguindo a Bárbara. É Bárbara? Fala o seu Instagram. Bárbara BS05. Eu vou por aqui. Bárbara, Eu nem, arroba. eu nem sei. Gente, coloca o meu Instagram aí, quem tá me seguindo, acho que é Bárbara BS05. Acho que é isso, Bárbara BS05. Não tá completando, Ale? Me chama aqui nas mensagens que eu te mando agora um link, tá? Oi, Shelly. Muito bem. Acho que a gente vai precisar conversar outras vezes. Primeiro, porque daqui a algumas semanas, alguns meses, eu quero saber como estão seus filhos depois Ah, da sua capacitação em estratégias naturalistas. eu vou E acho fazer. que a gente pode falar também mais sobre esse diagnóstico em mulheres. O que que você acha? Acho muito, muito necessário. É Tá muito. bom? Então tá combinado. Tá bom, Vocês vão acompanhar essa história aqui junto comigo para ver como estão os filhos da Bárbara. vocês vão ver que o desfraude vai dar certo agora. E aí eu vou conseguir arrancar as primeiras palavrinhas. Mas Vamos falando por mensagem para você não tá sozinha, tá bom, tá? obrigada. Vamos falando por mensagem que eu vou te auxiliando, Tá bom, combinado? tá bom, Bárbara, obrigada. obrigada por esse papo tão bom. Honra. Tchau, tchau, obrigada. Beijo grande. Tchau, Até gente. mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo.